Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Você está vendo o sorriso nesse rosto aqui de quem vai apresentar uma aula de sexta épica, pois o tema de hoje é eletrônica analógica. Quem sempre pediu aí um amplificador transistorizado com uma potência bacana e versão estéreo do produto? É hoje que você vai ver um circuito excelente, transistorizado, componentes simples e o circuito ficou muito bom. Vamos fazer muitas análises no laboratório de eletrônica hoje, várias análises de bancada que vocês vão gostar bastante. Quero me ater bastante à prática. A teoria vai ter, é claro, como sempre, mas vamos focar hoje no laboratório aqui que está sensacional. O circuito está aqui já testado. Vou mostrar todos os testes e etapas para vocês. Já quero de cara deixar alguns recados, galera. Vamos fazer o seguinte: se esse vídeo aqui atingir a marca de 2.500 likes, então já aperte aí o botãozinho. Eu projeto a placa de circuito impresso deste circuito amplificador e disponibilizo para vocês junto com os arquivos Gerber. Quero só 2.500 likes. Beleza? Então já clica aí, não custa nada, clica, compartilha com todo mundo, joga nos grupos do Facebook, tem grupo de WhatsApp de eletrônica, joga também circuito amplificador no capricho para você. Também estamos analisando a possibilidade de criar um curso na Hotmart sobre circuitos amplificadores. Quem tem interesse, por favor, comente aqui embaixo se você é interessado, se você realmente quer investir em um curso desses, comente para nós termos uma noção. Quem sabe colocamos no cronograma da WR Kits já para 2019 daqui a pouco, um curso detalhado aí de projetos de circuitos amplificadores. Eletrônica analógica pura, como você sabe. Comente o seu interesse aqui embaixo e aí vamos analisar esta possibilidade. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse agora toroid.com.br, confira transformadores toroidais e indutores sob medida para o seu projeto. Não preciso nem mencionar que um circuito amplificador utilizando o transformador toroidal é impecável, sensacional. O toroidal tem muito mais eficiência que um transformador convencional, isso é comprovado cientificamente. Então peça o seu sob medida para o seu circuito amplificador. No decorrer da videoaula damos mais algumas dicas neste sentido. A aula de hoje está demais mesmo, peço que me sigam também no Instagram, já dei algumas prévias deste circuito por lá, também no Twitter e nossa fanpage WR Kits no Facebook. Prontos para a clássica? Let's get started! Hoje a nossa parte teórica vai ser bem rápida, galera, pois eu quero focar na prática. Vocês vão ver muitos experimentos, muitas medidas, muitos setups de bancada para você validar este amplificador. Vai ser sensacional, fique ligadinho, mas acompanhe aí a teoria que também é importante. Nós temos a playlist de amplificadores aqui no canal WR Kits, eu sugiro que você assista, pois na playlist já em muitos vídeos, inclusive clássicas de sexta passadas, já detalhei o projeto a nível de equação de circuitos amplificadores, resposta em frequência, realimentação, par diferencial, emissor comum, enfim, muita coisa, análise AC, análise DC, vale a pena conferir vídeos mais antigos que você precisa assistir, então fica a dica, digite na busca do YouTube aí WR Kits amplificadores, vai aparecer a nossa playlist. Feito? Tá aqui o circuito, é um circuito com transistores, discreto. Ele utiliza transistores que você encontra facilmente no mercado, alguns resistores, capacitores. Eu já vou explicar o esquemático final dele. Primeiro, eu quero já simular de cara aqui. Então aqui é a entrada do circuito, vamos aplicar uma senoide aí na entrada e aqui a saída. Pronto. Liguei na saída aí um resistor de 8 ohms para simular o nosso speaker, o nosso alto-falante. Nós temos então o circuito para simulação no LT Spice aqui. 7 milissegundos, uma análise de transiente a priori. Estou aplicando uma entrada de 200 milivolts. Tá aí nossa senoide. Tá aí a saída em azul. Vou mudar aí para uma cor que apareça mais aí. Ó, saída em azul, claramente temos amplificação. Não existe uma defasagem aqui, como podemos ver, pelo menos não perceptível. E com o cursor eu já meço o ganho de tensão do circuito, ó. 5,11 volts. 5,11 dividido por 200 mili já é o nosso ganho, ó.
25,55 volt por volt. Então já fizemos a análise de ganho do amplificador. Podemos ainda utilizar a FFT aqui da saída. Tá aí, ó. Baixíssima distorção também. A nossa fundamental em 1 kHz. Também vamos fazer esta medida na prática, é claro, mas está comprovado aí. Espúrios lá em frequências altas e amplitudes bem baixas na FFT aqui do LT Spice. Muito bem, ainda eu vou aplicar agora uma amplitude AC1. Vamos recortar aqui a análise de transiente e vamos fazer uma análise AC para verificar a resposta em frequência do circuito amplificador. Então, número de pontos 100, frequência inicial 1 Hz, e vamos varrer até 500 kHz. Ok? E olha só, tá aí, ó, resposta em frequência do circuito amplificador. Já de cara podemos ver que atende às especificações, uma vez que a faixa de áudio é de 20 Hz a 20 kHz, um circuito amplificador que tenha a frequência de corte inferior lá em 20 Hz e superior em 20 kHz vai apresentar o melhor desempenho para o áudio. Não concorda comigo? Então ele abrange graves, médios e agudos. Depois, é claro, você pode adicionar uma etapa de pré-amplificação e até incentivo você a isso. Por exemplo, um pré-Baxandal, que fica bem interessante. E aí fazer o ajuste ali de graves, médios e agudos no pré-amplificador. Mas o interessante é que este amplificador em si, que dá o ganho de potência, além do ganho de tensão, que ele tem um ganho de tensão, abrange a nossa faixa de áudio em sua plenitude. Podemos comprovar isso vindo aqui. Olha só que interessante, galera. Vamos vir aqui 27 dB, amplitude máxima. Então 27 menos 3 dá 24 dB. E aí nós temos 17,6 Hz. Seria a frequência de corte inferior. E a frequência de corte superior, lá nas altas, vamos para 24 de novo. Olha só que coisa linda, 19,6 kHz. Então está ali bem na faixa de áudio, que é o que queremos. Tá aí, muito bem. Simulação feita. Lembrem desses dados aí que na prática vamos verificá-los. E vamos ver aqui nossa fonte principal. A fonte principal do circuito amplificador, eu sugiro um transformador toroidal. Você pode utilizar um transformador com saída de 50 volts, melhor dizendo 40 volts, ok? Então você pode encomendar na Toroid 40 volts, 3 amperes mais ou menos, para já ter uma corrente extra para em caso de realizar upgrades. Uma ponte de diodos comum e um capacitor de Ripple aqui de 4.700 microfarad. O circuito será alimentado com uma fonte DC simples, então não tem fonte simétrica. Isso é outra característica bacana do circuito. Por isso que eu utilizo uns 40 volts de saída, volts AC do amplificador, ó. Tá aí, ó, 40 volts, que lá na saída, sobre o capacitor, vai dar uns 55 volts DC, como estamos vendo aqui. E aí, com o consumo, deve cair pouquinho e ficar um pouco acima ainda de 50 volts. Mas ele admite, é claro, tensões maiores. Na prática, nós vamos alimentar com a fonte de bancada para fazer o teste do consumo de corrente e verificar a questão com a potência RMS do circuito. A fonte real que eu sugiro para você montar é essa aqui, ó. Então a rede elétrica, tá aí ela, ó. Aqui você pode colocar uma chave liga-desliga, um fusível. Na saída um transformador toroidal que você pode encomendar com a Toroid. 40 volts 3 amperes ou 40 volts 2 amperes também já é o suficiente. Os diodos da ponte eu sugiro um N5402 que são para 3 amperes. Capacitor de 4.700 microfarad, 80 volts, pelo menos, para a filtragem, atenuação do Ripple, e um capacitor aí cerâmico ou poliéster de 220 nano por 100 volts,
para frequências altas da fonte de alimentação. Você vai ter uma fonte DC de 50 volts e esta única fonte vai alimentar os dois canais do amplificador. Vamos ver agora o circuito final já. Ó. Aí, como você viu na simulação do LT Spice, temos a entrada aqui, capacitor de acoplamento, um divisor resistivo aí, certo? Que polariza esse transistor de entrada, BC547. Aqui ainda nós temos um BD140, que é um transistor de média potência que serve para acionar os transistores de saída, os dois transistores da etapa de potência. São dois transistores Darlington, chip 122, Darlington NPN, e o chip 127, Darlington PNP. Estamos em uma configuração classe AB do nosso circuito. Este transistor aqui, o BD139, serve para o ajuste de corrente de repouso, que é feito por este trimpote de 1K. Deve ser da ordem ali de 10 a 20 mA a nossa corrente, que é a corrente normal que o amplificador deverá consumir. Nós temos ainda um resistor aqui na realimentação, para evitar uma oscilação do amplificador, que pega aqui o sinal da saída. Então veja que esse fio aqui vem da saída e passa aqui, vai para o resistor R12 de 6K8, e veja que aqui eu não tenho pontos de junção nestes cruzamentos. Quando eu não tenho pontos de junção, não há conexão. Então este fio passa reto aqui, ó, e chega no resistor. Só estou revisando a teoria de interpretação de diagramas esquemáticos com você. Aí eu tenho dois diodos aqui que geram uma tensão de 1,2 a 1,4 volts para a base deste transistor, que está polarizado aqui para auxiliar no desempenho do nosso classe AB, onde eu tenho aí o conhecido efeito de crossover e eu preciso desta fonte de tensão para evitar este problema. Muito bem, e ainda eu tenho resistores aqui de 0,56 ohms por 2 watts na saída para o balanceamento dos transistores, uma vez que eles não terão o ganho exatamente igual na prática. Eu preciso colocar nos emissores para esta compensação. E um capacitor de saída aqui, 3.300 microfarad por 80 volts, pois nos picos de tensão ele pode receber uma tensão elevada aí, eu preciso de um capacitor com esta tensão, mas é uma topologia bacana que preserva os seus transistores de potência. Dissipador de calor apenas nos transistores Darlington você vai precisar. Recomendo dissipadores grandes, na prática eu vou utilizar um pequeno, pois os testes não serão longos. E se for utilizar o mesmo dissipador de calor para os transistores, isole pelo menos um deles. Feito? Pois o coletor do tipo 122 está em 50 volts e o coletor do 127 está no GND. Se você liga os dois em um mesmo dissipador, você faz um curto na fonte, pois a carcaça dos transistores é o coletor destes dois aí. Então isole utilizando mica aí, já aproveite e coloque pasta térmica, mas utilize dissipadores de calor nestes transistores. É isso, galera. Mais informações, playlist de amplificadores WR Kits. Mais aprofundamento, você pode comentar aqui embaixo e pedir o curso Hotmart Amplificadores, dependendo do número de comentários, mas você tem que estar disposto a fazer. É um investimento que você vai precisar fazer, e aí vamos produzir o curso, certo? Para você. Comente aí embaixo. Agora vamos para a prática. Eu disse que a teoria ia ser rápida, o resto são testes de bancada que está demais. Vários setups, várias medidas. Venha comigo! Tá aqui nossa montagem completa, galera. Olha que bacana o circuito amplificador estéreo aí transistorizado. Pode parecer até um pouco complexa essa montagem aí à primeira vista, mas se você reparar, olhar com atenção, verá que é o mesmo circuito duplicado. Então, aqui na parte inferior nós temos um canal do amplificador e na parte superior nós temos outro canal. E são circuitos idênticos, conforme falado para vocês na parte teórica. A entrada é aqui,
vamos aplicar o sinal de tensão aqui, um canal, entrada de outro canal. A saída, por sua vez, é aqui, ó, saída do canal de cima aí que você está vendo e a saída do canal de baixo. Os dois eletrolíticos e os transistores Darlington de potência. Aqui o chip 127 e o chip, aliás, aqui é o chip 122, perdão galera, chip 122, chip 127, 122, 127. Os BDs aqui e os BCs. Aqui os dois trimpotes e os demais resistores e capacitores que compõem o circuito. Temos também aqui os diodos, aqui um N4148, como você está vendo, e os resistores de 2 watts aí, 0,56 ohms para compensação das saídas. Primeiramente vamos verificar a corrente de repouso, alimentar já com 50 volts os dois amplificadores e checar o consumo na fonte de alimentação. Para suprir o circuito vou utilizar aqui a fonte de bancada BK Precision, está configurada para 50 volts, limite de corrente de 1,6 amperes. Vou ligar aqui a alimentação e vamos checar o consumo. Os testes aqui serão feitos com a fonte de bancada, mas conforme sugerimos, você pode utilizar uma fonte com transformador. Pode e deve, né, para compor o seu amplificador completo. Eu tenho aqui um transformador da Toroid do Brasil. Olha só que coisa linda esse transformador aqui. Eles enviaram para nós e no futuro eu quero gravar um vídeo também, mas eu quero projetar um amplificador utilizando esse transformador aqui. Daí vai ser um amplificador completo em sua totalidade, transistorizado também, que é bem interessante, e ele tem uma saída aí de 50 volts e 4 amperes. Esse transformador aqui é muito bacana, toroidal, ótimo para utilização em um circuito amplificador. Fica aí a dica então para este projeto. Já sugerimos alguns na parte teórica. Você pode entrar em contato com a Toroid e pedir um transformador sob medida para o seu circuito amplificador. Vamos liberar a saída e verificar o consumo aí. Então estamos agora aplicando 50 volts no circuito. Temos aí 14 miliamperes. Os trimpotes de ajuste estão no meio. Eu acredito que não precisemos movimentá-los aí. Ó, vamos deixar aí os dois no meio. Fica 14 miliamperes o consumo do circuito em repouso, ou seja, sem sinal aplicado e sem carga. Agora vamos fazer algumas medidas simples aqui, uma pequena análise DC, verificando aqui a tensão nos diodos de um canal, ó, 1,2 volts, conforme esperado. Os diodos têm uma queda aí de 0,6, 0,7 volts cada um, os dois em série dá 1,2, 1,4 volts. No outro canal, vamos ver se é isso que temos também. Ok. Nossa fonte principal, vamos medir aqui. Fonte principal aí 50 volts, bacana. Tensão entre os resistores de emissor na etapa de potência. 25,97 volts, está ok, uma tensão ligeiramente superior à metade de VCC, conforme esperado, e aqui 25,83 volts, também aprovado. Beleza, passou nestas medidas. Para o ganho de tensão, vamos aplicar o clássico sinal determinístico, aí, que é uma senoide de 1 kHz, aqui no gerador. Vamos colocar aí uma amplitude de 200 mV pico a pico. Tá aí, configurado. E também vamos configurar o canal 2 para o mesma configuração. Senoide de 1 kHz, pois agora nós temos 200 mV pico a pico e offset igual a 0 em ambos os canais. Tá aí. Agora nós temos dois canais. Vamos utilizar os dois canais do gerador. Já vou liberar aqui. Para análise de ganho, vamos aqui conectar o canal 1 do osciloscópio na entrada do amplificador. Vamos analisar um dos canais primeiro e depois analisaremos o outro. E o outro canal vamos conectar na saída aí e ver se fecha com a nossa simulação no LT Spice. Tá aí, galera, a nossa entrada 200 mV pico a pico e a saída aqui em azul. Que coisa mais linda, estão vendo? Vamos fazer o cálculo aí, simplesmente o valor medido aqui que eu já coloquei, ó, 5,3, vamos arredondar aí, 5,3
pegar aqui na calculadora mesmo, dividido por 200 mil ou 0,2. Tá aí, ó, 26,5 volt por volt. Eu confesso para vocês, galera, já trabalho com eletrônica há 22 anos e até hoje ainda tenho brilho nos olhos quando um circuito funciona assim na prática. É demais, muito bom mesmo ver o resultado prático. Por isso que eu sempre insisto com vocês, vão para a bancada também, não fiquem apenas nos simuladores. Utilizem os dois mundos e principalmente pratiquem bastante aí a montagem e façam medidas, que é muito satisfatório e vocês evoluem na eletrônica desta forma. E galera, a distorção harmônica do amplificador também é pequena, isso também está muito satisfatório. Observem que aqui está o nosso sinal fundamental em 1 kHz e o pico maior está aqui em uma frequência um pouco mais baixa em 1 kHz, como podemos ver aí. O cursor está marcando aqui 23.44 dB. Vou baixar o cursor 2 aqui, ó. Então veja que aqui é o ponto de 0 dB, onde está o cursor 2. Estou apontando com o meu dedo aí. E agora lá em menos 14,69 dB é a amplitude máxima desse sinal aí. Eu não vou fazer uma análise completa de THD, pois a aula vai ficar muito extensa, mas temos videoaula no canal demonstrando este método e aí fica como exercício para a galera que montar este amplificador realizar aí o teste e o cálculo da distorção harmônica total. Mas podemos ver que é muito satisfatório, o nosso pico está aqui isolado praticamente no espectro. Olha só que interessante, galera. Agora estamos analisando os dois canais ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho, vamos chamar de canal esquerdo, a entrada e a saída, e aqui o canal direito, a entrada e a saída. Podemos ver que o ganho de tensão está coerente para ambos os canais e nós temos aí a resposta dos dois canais, como você pode ver. Estou aplicando uma frequência de 1 kHz e aqui que está a sacada do som estéreo. Nós temos sinais diferentes, sinais distintos nos canais. Talvez alguns dos assinantes não tinham este tipo de noção ainda. Vou mostrar para você variando a frequência aqui de um dos canais. Ó. Por exemplo, o canal que chamamos de canal direito. Estou aumentando a frequência dele muda e aqui é uma frequência diferente, né? No canal esquerdo seria 1 kHz ainda. E é assim que funciona. No caso de um sinal sonoro, uma música aplicada, é claro que serão diversas frequências, pois os sinais sonoros são sinais estocásticos estacionários, mas demonstrando com estes sinais determinísticos aqui, fica simples para o iniciante, por exemplo, entender a questão do estéreo, do som estéreo, como se dá esse funcionamento. Então vario a frequência e o outro canal tem frequência ou frequências ou soma de frequências diferente. Comprovado, então nós estamos com o mesmo nível de amplificação nos dois canais, funcionamento pleno e satisfatório do nosso circuito amplificador. Como vimos, a resposta em frequência estava bem interessante no LT Spice, como todo projetista de amplificador quer, não é mesmo, galera? Lá nos 20 Hz, aquela atenuaçãozinha de 3 dB, e lá nos 20 kHz. Então aqui podemos observar que temos uma amplitude reduzida na saída em 10 Hz. Eu vou aumentando aqui a frequência e em 20 Hz nós já temos amplificação. Ó. Tá aí o sinal na saída do circuito. 70 Hz, 90, 100, 200. Vamos variar agora de 100 em 100 Hz. Olha só. 300, 400. Chegamos a 1 kHz. Saída bacana aí, show de bola. Agora vamos variar aí de 1K em 1K até chegar aos 20. 5 kHz, você pode acompanhar aqui no frequencímetro também, no osciloscópio. Show de bola. 6, 7, agora estamos em 10 kHz e continua a amplitude funcionando aí. Chegou no 20, ó. Então até 20 kHz estamos amplificando na mesma intensidade de sinal.
À medida que vamos subindo a frequência, e agora estamos em 30, você vai começar a observar uma atenuação na saída. Ó. Estão vendo? Ó? O sinal de saída vai atenuando. Até que ali em uns 500 kHz já é uma amplitude mínima. Então a frequência, a resposta em frequência realmente está muito satisfatória deste circuito amplificador. Ele tem uma atenuação ali, ele começa a atenuar a partir dos 20 Hz, o que garante aí total aproveitamento sonoro para este circuito. Montei um setup aqui bem bacana para verificarmos a potência RMS do amplificador agora, galera. Então, vamos medir de fato qual é a potência destes circuitos amplificadores, considerando aí uma carga resistiva com um valor próximo do valor do alto-falante utilizado, que é de 8 ohms. No caso, eu fiz essa associação aqui de resistores, certo? Resistores de potência. Nós temos aqui 55 watts no total. Temos 3 de 68 ohms por 15 watts e um de 18 ohms por 10 watts. Fazendo paralelo disso tudo aqui, que é a ligação que eu fiz, dá uns 10 ohms aproximadamente. Eu vou medir aqui, pois vamos utilizar este valor na equação. Qual é a equação da potência? V ao quadrado sobre R. Lá ao fundo, então, está o multímetro. Vamos medir primeiro este resistor aqui para ver quantos ohms ele tem. 10,6 ohms. Estão vendo lá? Ó, tá aqui. 10,6 ohms. Muito bem. Vamos testar nos dois circuitos amplificadores este parâmetro. Afinal, um sistema estéreo. Qual é o procedimento? Vamos aplicar um sinal senoidal na entrada de 1 kHz. Já está inclusive aqui a frequência de 1 kHz. Vamos aumentar a amplitude aqui no gerador de modo que a saída comece a saturar. No instante em que a saída começar a saturar, é o ponto em que vamos medir a tensão sobre o resistor na saída do amplificador. Primeiro, eu quero mostrar o consumo na fonte de alimentação, que será a fonte principal, para chamar a atenção de você para um fato. Então vamos iniciar aqui conectando o nosso super resistor aí na saída do amplificador superior. E o resistor tem que ter uma potência de trabalho, galera, acima da potência estimada para o seu amplificador. No caso aqui estou utilizando 55 watts, mas o consumo e a potência será inferior a isso. Eu vou liberar a fonte de alimentação e você vê aí 50 volts por 94 miliamperes. Vamos aumentar aí a amplitude aplicada ao sinal de entrada. Já vemos um ganho aqui no circuito amplificador. Observe o canal 2 ali. Vamos baixando aqui o canal 2. Veja que nesse instante começa a saturar. Aí está, galera, diminuir a amplitude vertical, isso fica bem observável aí. Veja que nessa situação o consumo é 731 miliamperes. Estamos aplicando 50 volts e o consumo é 731 miliamperes. Fazendo aí 50 vezes 731 miliamperes, nós temos 36,55 watts. Estão vendo esse dado, galera? 36,55 watts. Isso significa que a potência máxima possível para este circuito amplificador, a potência real máxima possível, seria 36,5 watts, considerando que a eficiência dele fosse 100%, o que obviamente não existe na vida real. Então me respondam como que anunciam equipamentos com potências de 1000 watts, 5000 watts, e aí você olha o consumo atrás dá 80 watts ou 70, hein? Qual é a mágica que está acontecendo aí? Criando energia? Acho que não, né?
Até tem um amigo que nos anos 90 lá o hobby dele era ir nas lojas que vendiam os microsystems em ascensão na época e perguntava a potência para os vendedores e aí apontava essa questão aí só por diversão mesmo. Mas é interessante, né? Para vocês verem, a potência real será inferior, galera, a 36 watts e agora vamos medi-la de fato. Para isso colocamos o multímetro em AC, eu vou liberar a saída da fonte. Estamos alimentando o circuito e vamos medir a tensão sobre a carga nesse instante. 16,12 volts, beleza? 16,12 volts. Vou desligar aqui para não sobreaquecer nossas saídas e vamos aplicar aquela equação da potência que vem lá da lei de Ohm, V ao quadrado sobre R. Então deu 16 e alguma coisa, né? Acho que foi 16,2. Isso aqui ao quadrado nós fazemos na calculadora. Então, elevado ao quadrado dividido pela resistência, que deu 10,6 ohms. Tá aí a potência do nosso amplificador. 24,75 watts RMS, a potência real do circuito amplificador. Fechou, galera, pois vocês viram que a fonte teve um consumo de 36 watts. Beleza? Significa que seria a melhor situação possível para o circuito amplificador ter essa potência de 36. Estamos verificando aqui 24,75. Está bem coerente. Eu vou rapidamente aqui repetir o procedimento com o amplificador inferior. Vai ser bem interessante de compararmos essa questão. Vou conectar aqui, vamos conectar a nossa carga, pegar esse GND aqui mesmo, tudo certo, libera a saída brevemente aí. Vamos medir. 16,04 volts. Já desligo aí para não sobreaquecer os nossos transistores. Vai fechar, né, galera? Parecido com o outro. 16,04. Vamos colocar aí os 16,04 ao quadrado dividido por 10,6, 24,27 watts. Veja que estão bem coerentes. Estes parâmetros estão medidos de forma satisfatória. Em RMS, galera, 25 watts já é um som bem bacana que vocês verão logo mais. E por fim, o nosso teste final do circuito amplificador com música, é claro, precisamos ouvir uma música aí. Galera, eu queria muito mesmo, de verdade, tocar um som do Van Halen para vocês aí para testar o estéreo bacana do circuito amplificador. Infelizmente, pelos padrões do YouTube, nós não podemos tocar as músicas que têm direitos autorais. Aí é claro que vamos ter que ficar com o clássico, porém bem bacana, Mambo, que todo mundo conhece e já é típico de testes de amplificadores aqui, que é royalty free. Vamos lá! Tá aí o som, ó. O volume está baixo aqui, galera, não aumentei todo, não cheguei nem em 25% do volume, pois eu estou utilizando caixinhas pequenas aqui com o circuito amplificador. É claro, estas caixinhas, estes alto-falantes têm 1 watt de dissipação de potência e não podemos saturar o amplificador, obviamente, mas já dá para ter uma noção da sonoridade, que bacana. Então eu recomendo que você monte esse circuito, vai ser demais mesmo, você não vai se arrepender. Ó.
Já deu para ter uma noção bacana da qualidade sonora, né, galera? Então tá aí, eu peço o seu like, vamos bater esses 2.500, que essa videoaula foi bem bacana, foi feita aí com todo carinho para vocês, para incentivar aí a prática de eletrônica e a galera que não tem costume de praticar eletrônica analógica, criar gosto também, pois é uma área sensacional e é a base de tudo, como sabemos. É isso, mais uma clássica de sexta no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Obrigado por ter assistido até aqui. Aula longa, porém prática demais, para você conhecer mais sobre amplificadores e de quebra ter um circuitinho sensacional. Baixe os arquivos, os links estão na descrição. Também tem os nossos cursos Hotmart na descrição, cursos sensacionais. Eu quero o like para atingirmos os 2.500 e eu projetar as placas de circuito impresso aí e disponibilizar para a galera. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre. Me siga Instagram, Twitter, me siga também no Facebook, a fanpage WR Kids. Valeu sua audiência de sempre, um ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima!